Bom, primeira constatação sobre essa notícia é que Cuba não é, então, um paraíso socialista, comunista, com saúde perfeita, educação, aquela ladainha toda que inventam, né? Precisa que o Brasil, um país com muita pobreza, mande comida, alimentos para os cubanos. Aí, claro, a turma do PT vai virar e dizer assim, não, mas é o embargo americano, que eles chamam de bloqueio. Eles querem dar a entender que existem navios de guerra nos Estados Unidos proibindo qualquer um de se aproximar de Cuba. Eles não entendem nem um básico de história. Cuba, depois da Revolução Comunista do Fidel Castro, encampou, usurpou, expropriou empresas americanas e, como retaliação, os Estados Unidos simplesmente disse: os Estados Unidos estão proibidos, os americanos, de praticar comércio com a ilha presídio caribenha. Agora, o falecido decrépito ditador Fidel Castro sempre aparecia com o uniforme da Adidas, uma empresa alemã. Os hotéis ali de Varadeiro, chiques, mas que cubano não chega nem perto, só se for para limpar a latrina do artista de Hollywood, os hotéis são bandeiras espanholas. E por aí vai. Empresas brasileiras, Souza Cruz, praticam comércio com Cuba. Então, é uma baboseira culpar o embargo americano pela miséria cubana. A miséria cubana é fruto do próprio comunismo ao longo de mais de meio século. Venezuela já está na mesma linha e vão inventar o embargo americano, a proibição de comprar petróleo, as sanções, tudo balela. Por esse motivo, por esse pretexto que a esquerda canalha usa, tem até algumas pessoas que falam assim, eu sou contra botar sanção, deixa, né? Mas tudo bem, isso é um outro debate. O fato é que quem diz que a miséria cubana é fruto do embargo americano é difícil achar uma palavra leve, é um demente. E, na melhor das hipóteses, é um esquizofrênico. Porque aí você vai pegar o mesmo demente e falar, vem cá, então você está querendo dizer que Cuba deveria praticar comércio com os Yankees? Então a solução para a pobreza cubana é mergulhar na globalização e ser explorado pelo imperialismo estadunidense? Aí dá bug. Eu já fiz isso. Dá bug. Eu via pessoas contorcendo, era uma psicóloga num evento que eu fui palestrar, ela começou a se contorcer e eu achei que eu ia matar alguém ali, que ela ia ter um troço. Porque eles não estão acostumados a pensar, a ter um desafio desse. Então explica. A solução para a miséria é a globalização, é a exploração do império estadunidense. Eles vão fugir pela tangente. Então, na prática, tudo isso é a parte teórica para mostrar o absurdo da narrativa esquerdista. Na prática, é mais do mesmo. Vagabundo, parceiro de comunista ditador, mandando dinheiro do povo trabalhador honesto, tirado na marra, para o seu companheiro ditador. É o que o Brasil fez com mais médicos e agora com a desculpa de ajuda humanitária para a Palestina, que foi na mão do Hamas, e para Cuba, porque o Lula transforma sempre o Brasil num pária mundial. Nós viramos os vassalos e os bancos de tudo que é mais nefasto regime abjeto mundo afora. Obrigado, Consta. Fabiana Barroso. Eu fiquei até agora na dúvida, não era Cuba que era próspera, não era nós que éramos malucos quando falávamos que Cuba é uma pobreza danada? Não é? Dirceu não foi lá passar férias? Ué, por que precisa de leite? Por que precisa dessa produção brasileira? O que está acontecendo agora? Qual que é a verdade dos fatos? Tadinho de Cuba ou Cuba é próspera? É viva Che Guevara ou Che Guevara realmente não fez nada? Né? Lá o pessoal tem liberdade ou não tem? Qual que é a verdade? A gente sabe qual que é a verdade. Só que o duro é que o Brasil tem também, infelizmente, milhares, centenas, eu não sei o número, de miseráveis, literalmente falando. Então, a gente acabou de comentar aqui em relação à Itália. Eu acabei de dizer, para não ser incoerente, que não é um problema italiano o nosso problema brasileiro, né, de ter colocado na cadeira um ex-presidiário. Então, a mesma coisa eu digo, também não é nossa culpa, né, Cuba estar como está. O Constantino abordou a questão aí dos embargos, o que a gente já sabe que é uma grande falácia, porque mesmo que tenha embargos,
Cuba sempre se colocou ali de uma maneira onde a população não consegue nem falar a respeito. Não existe liberdade, um povo sem liberdade não existe. O que está acontecendo ali é um povo parado, parece nos 80. Quem vai para lá diz coisas básicas. Que adianta mandar leite em pó se não tem energia, né? Porque é o que é relatado lá em Cuba. A gente sabe, tem amigos aí que vieram fugidos de Cuba e estão trabalhando aqui no Brasil. A realidade dos mais médicos, será que já não foi suficiente para a gente entender o que rola ali? Será que é isso que nós queremos? Será que não existe aí, além de notas, né, porque a gente está cansado de notinhas, mas de algo mais enfático, para justamente não ajudar, porque quando você ajuda esses regimes tirânicos, você está ajudando o próprio ditador, a própria tirania. Né? Então, não tem jeito, a população lá, eu duvido que queira isso. Eles não têm como. Então, cada vez mais, a gente aponta as incongruências desse governo, a falta de legitimidade para fazer isso, porque eles são aqueles que dizem que o Brasil é oprimido pelo produtor rural, por exemplo, aqui no Brasil. Ou quem é que produziu esse leite em pó? Só a pergunta, né? Então, fica uma coisa assim completamente incongruente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.